nós vamos hoje pela região da Ciutadella. É o parque mais antigo daquela região. E é um parque muito bonito, cheio de atrações. A gente vai mostrar tudo que tem por ali. Não tudo, porque tem muita coisa, mas muita coisa. Vamos falar do Porto Olímpico, vamos falar da praia, vamos falar das baladas. Então, você já se inscreveu? Então, se inscrevam aqui no canal. Ative o sininho, porque 2 vezes por semana nós temos vídeos novos com muitas dicas, informações, histórias e micos, porque isso é o melhor das viagens. Então apertem os cintos que nós vamos. E essa região que a gente vai hoje tem um parque belíssimo. Muito bonito, com várias esculturas. Ele é um dos mais antigos de lá e ele até pouco tempo era o maior. E ainda é muito utilizado por toda a população ali de Barcelona. E esse parque ele foi construído em cima onde eram as ruínas da antiga fortaleza dessa cidade. Então, o que aconteceu ali? Quando chegou a Revolução de 1868, eles pegaram e demoliram porque ali tinha muita energia que os catalães não gostavam. Aí permaneceu a capela, o palácio do governador e o arsenal. Inclusive, uma das coisas que eles odiavam bastante nessa região é que lá teve muitos presos políticos. Tinha uma prisão e principalmente com presos políticos. Então tudo isso complicava. E para construir essa área, eles tiveram que remanejar mais de 4.500 famílias. Que aquela região ali ela estava muito degradada. Então, e para essas famílias foi um upgrade bem interessante. E essa área é tão grande, esse parque, que ele tem 170 mil metros quadrados. Permanecendo o parlamento da Catalunha. É naquela parte do Paiol lá. Onde antigamente era o arsenal dessa antiga fortaleza. Então, se você quiser uma visita guiada lá, toda primeira sexta-feira do mês tem, então vale a pena, porque por fora o prédio já é bem interessante, por dentro eu só fico imaginando. Nesse parque também tem uma fonte belíssima, né? Uma fonte monumental. Cheia de esculturas. Né? Que foi feita pelos melhores escultores na época. E vamos dizer assim, a escultura mor que fica em cima se chama o Carro de Aurora. Que é muito bonito, só que como tudo em Barcelona teve polêmicas. Porque em 2009, quando fizeram a restauração dessa fonte, algumas esculturas receberam um banho dourado. É um banho de ouro, não era dourado. Banho de ouro. Dourado qualquer um podia dar, mas foram de ouro e claro que a população não gostou. Reclamou. Mas é um local muito interessante, ele dá para um lago que você pode andar até de barco. E o Gaudí fez o projeto da parte hidráulica dessa fonte. Que ele estava no início da carreira, a mesma coisa, vocês se lembram no anterior do poste? Então, no início da carreira, ele ia aceitando tudo. Ele foi pegando vários e foi fazendo o seu nome, né? Outra coisa que tem bem interessante ali, tem um museu de geologia. Nós não chegamos a ver, porque vocês sabem, foi The Flash. A nossa, né? A gente saía correndo, passando para um lado para o outro. E tem 2 estufas, sendo que uma eles se basearam para fazer como Palácio de Cristal de Londres, que é bem interessante. E nessa região também tem uma construção muito interessante. Que é o Castelo dos Três Dragões. Que ele foi feito, porque toda essa região aqui, todo esse parque foi feito para aquela exposição de 1888 Universal. Então, essa parte dos Três Dragões seria o restaurante dessa exposição. Então, toda essa área, eles fizeram muitos edifícios, muitos prédios que depois foram sendo remanejados. E esse edifício dos Três Dragões, ele foi feito pelo aquele mesmo arquiteto do Palau de la Musique. Que é o Luiz Dominique e Montaner. Então, só que como ele estava ainda no início da carreira, ele não tá com aquela explosão de cores, mas é uma construção muito interessante, só um pouco diferente do tradicional. Nessa região também você vê muitas pessoas passeando, porque é um parque muito grande, então o pessoal
faz caminhada, leva os seus amiguinhos pets para passear. Corrida, leva as crianças, vai brincar no parquinho. Tem várias mesas de ping-pong feitas de cimento, como se fosse uma mesa, então você pode levar a sua raquete, sua bolinha lá para jogar. Resumindo, é uma região muito importante. Vocês, quem já foi para a Europa já viu, ou quem não foi, mas já sabe, as pessoas lá, quando tem sol, quando tem o tempo bom, eles gostam de ir para a rua, eles aproveitam o máximo do tempo ao ar livre. Tem um lago muito bonito, né? Porque tem a fonte, então tem um lago, também pode fazer passeio de barquinho, enfim, tem de tudo um pouco. E o mais importante também é que eu gosto pelo menos, é que tem o zoo junto desse parque. Esse zoo tem 130 metros quadrados. Ele é enorme e ele foi feito nessa região porque sobraram alguns edifícios depois da exposição, que ela foi em 1888, então eles inauguraram em 1892. Uma coisa muito interessante é que os animais não foram comprados como em outros casos. Eles foram doados. Eles foram doados porque esse senhor, o Luiz Marte Cordolar, ele tinha um sítio, uma quinta, como eles chamam, cheio de animais. Então ele fez a doação para abrir esse zoológico. E esse zoológico ele tinha 3 objetivos. Primeiro era... Ele tem ainda 3 Tem ainda, isso. A primeira seria a conservação, a investigação e a educação. Então, da outra vez eu consegui. Ele é muito interessante, ele é muito grande. Você vê que eles tiveram um estudo dos ambientes, são ambientes grandes, eles tentam ao máximo reproduzir a natureza. Eles têm uma preocupação em ensinar a educação, bem interessante. Ele tem 130 mil metros quadrados. Então, como eu já falei, é muito grande. É um dos mais importantes da Europa. E uma coisa bem interessante, que da outra vez que eu fui em agosto, calor pra caramba. E aí, o que aconteceu? Eles têm partes, na parte central tem um gramado e eles têm essas águas, vocês estão vendo? E eles botavam as águas e as crianças ficavam lá se banhando no meio das águas e é bem do lado da fazendinha. Tem uma parte que eles reproduziram uma fazenda com animais mais comuns de fazenda. Para que as crianças pudessem lá e brincar e se divertir com esses animais. Interagir e conhecer melhor o dia a dia. Esse zoológico... O zoológico, ele conta com 5.500 animais. É muito animal. Mais ou menos 400 espécies. E é bem interessante, porque assim, ele tem mamíferos, tem répteis, tem anfíbios, tem aves, tem uma parte marinha aquática bem interessante, né? E ele tem também um carrinho que você pode se deslocar por dentro desse zoológico. Porque ele é muito grande, então nem todo mundo tem aquela disposição para caminhar. Então, quem precisa de uma certa mobilidade, você pode contar com esse carrinho que é muito interessante e muito bom. E assim, é tudo bem dividido, vocês estão vendo as fotos, e você realmente se deleita com aqueles animais. E o mais interessante é que quando eu fui, tava lá uma parte do ratão do Brasil, bem escrito assim, ratão do Brasil. Aí eu olhei o ratão do Brasil, só dei aquela olhadinha. Tá, ok, né, ratão do Brasil. E uma senhora, uma espanhola lá, ficou muito braba, porque eu não dei a importância que era para ver o ratão do banhado. Então eu levei uma bronca. E eu acho que foi em catalão, porque eu não entendi muito bem, mas só senti que era uma bronca, que ela me mandou dizendo assim que eu não era atenciosa, que eu estava menosprezando o ratão do banhado. O ratão do Brasil. O ratão do Brasil, enfim. Mas é assim, eles têm um cuidado, eles têm um apreço. Tanto, que lá, uma das curiosidades é que teve um gorila albino, chamado de Floco de Neve. E diz que era o único até hoje registrado. Ele chegou em 1966. Ele tinha 2 aninhos, ele veio da África. E ele foi comprado, esse realmente foi comprado do homem que matou a mãe dele. Então quer dizer que por isso que ele foi comprado, foi quase resgatado, vamos dizer assim, né? E ele teve 22 filhotes. E isso é incrível, sabe? Nenhum deles foram albinos.
E assim, para uma vida ainda mais em cativeiro, ele mandou bem pra caramba. Só que chegou... Ele mandou bem, gente, olha. E outra coisa, ele era o xodó do zoológico. Do zoológico, Só que em 2013 ele acabou... 2003, desculpa, ele acabou vindo a falecer. Ele teve câncer de pele. E aí quando avisaram, foi divulgado que ele estava doente. E aí todos quiseram visitar. Diz que tinha filas quilométricas assim, para o pessoal se despedir dele. Vocês estão vendo pelas fotos, ele tem cara de ter sido um gorila muito fofo, muito simpático. Enfim. E outra coisa bem... simpático. E outra coisa bem interessante é que, claro, que o zoológico de Barcelona tinha que ser inovador de tudo. Em novembro de 2020... 4 leões atestaram para Covid. Positivo para Covid. Vocês acreditam nisso? Começaram a ter alguns sintominhas muito leves. 2 tratadores deram positivo. Sim. Toda a gente que trabalhava lá, que é muitas pessoas, 2 testaram positivo. E aí foram fazer e realmente... Deu Covid. Então os leõezinhos também, mas foi tratado super simples, como uma gripe comum, porque realmente foi bem leve. Ali nós seguimos então para a praia. Que é tudo do ladinho. E essa praia, esse pedaço de praia, porque é uma continuação da La Barceloneta, se chama Somorrostro. E nessa região vivia um povoado cigano, na década de 60. Isso, e dali é que saiu a famosa bailarina Carmen Amaya. Nessa praia ela tem uma boa estrutura, tem banheiros, chuveiros, cadeiras, restaurantes, tem muita badalação, tem até Wi-Fi. Mas a gente vai abrir um parênteses porque até 1900 e final da década de 80, essa região, a Barcelona toda, ela virava de costas para o mar, para toda essa parte do litoral. Porque nessa região litorânea passava a linha do trem. Ela separava, né, o litoral, a cidade da praia. Então a praia, como não era usada, virou suja, ficou uma parte degradada. E com essa possibilidade das Olimpíadas de 92, Barcelona foi a que mais aproveitou toda essa parte urbanística. Toda essa região, né, foi revitalizada. Na verdade, foi toda a cidade. Toda a cidade, ela ficou moderna, ela ficou vibrante. Inclusive, ela entrou mais nos roteiros de viagem, que até aquele momento era mais uma cidade espanhola bonita, como tantas outras, mas não era esse esplendor de acessibilidade, de que o turista tem toda uma estrutura, né, muito forte. E essa praia é conhecida pelas grandes baladas, tem um cassino que é bem famoso, que é o Cassino de Barcelona. E na frente desse cassino tem a escultura que se chama o Peixe Dourado. E essa escultura ela é muito interessante, ela foi feita por computador, pelo arquiteto Frank O'Gary, que é um arquiteto americano, que é muito famoso, né? E ela, assim, ela é toda de fios metálicos, finos, entrelaçados. E aí, com uma estrutura metálica embaixo também. Uma estrutura enorme, né? E em cima dela é como se fosse uma manta metálica toda trançada, que dá um movimento assim, uma leveza, num formato de peixe. E quando bate o sol, gente, parece que são escamas douradas. É bem interessante e controverso também. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Quando nós visitamos e fizemos as fotos, a gente não tinha a menor ideia que aquilo era um peixe, tá? Só pesquisando para fazer o vídeo. Sim, que a gente achou interessante, parece uma manta bonita. Tem um movimento ondulado. Mas assim, para um peixe, assim, forçou a nossa criatividade. Aí pesquisando, tava ali, o peixe dourado. Falei, então tá, né? É porque assim, tu tem que olhar num ângulo X, Y, Z. Pra ver o movimento ali da barbatana, da cabeça. E como nós gostamos de olhar por outros ângulos e a gente achou muito bonito, mas enfim. E ali do lado tem o Porto Olímpico,
que ele foi feito para os Jogos de 92 e ali ocorriam toda a parte de vela, né? E foi um porto, como vocês estão vendo, ele é muito bonito, ele é uma área incrível, é toda revigorada. Toda essa área ali é uma área de muitas baladas, de muitas festas. Nessa praia que fica ao lado, essa praia ela é uma praia... Uma praia calma, né? Não tem ondas. É porque tem, vocês estão vendo aquele mole ali, então ela é protegida. Inclusive, um dia eu fui bem cedo, vocês vão ver um senhor com um detector de metais, assim. Então, volta e meio você encontra um perdido ali na praia, ali procurando alguma coisa. E essa praia, apesar de ter parques infantis, tem tudo, ela também tem uma certa tradição naturista. Então, quer dizer que, mesmo porque, até se eu não me engano, 2010... era comum se ver um senhor andando nu por toda Barcelona. Era normal. Então lá tem esse costume, né? Não tem preconceito, é uma coisa muito livre, muito aberta. Até por isso que eu gosto tanto de Barcelona, cada um cuida do seu, né? Então a coisa fica mais respeito sempre. Então, mas é uma praia que tem atividades para todas as idades, né? Nessa região também conta com dois edifícios que foram feitos para essa exposição. Não, para as Olimpíadas. Para as Olimpíadas. Como alojamento dos atletas. Acabaram, né? Acabou virando um deles, virou um hotel. 5 estrelas, que vocês estão vendo nas fotos. E o outro edifício virou escritórios. Então, eles aproveitaram, inclusive quando foi feito aqui no Brasil, o prefeito do Rio de Janeiro foi lá e tentou pegar um pouco de toda aquela know-how deles, mas não adiantou muito, porque lá realmente eles mudaram a cidade e aproveitaram muito tudo que ficou. Tudo que foi construído e acabou ficando sem uso, eles foram lá readaptaram. E toda essa região, a gente vai botar algumas fotos, tem prédios bem modernos, bem diferentes. E também tem uma coisa, porque ali nessa região, por ser uma região mais de balada, mais de coisa, é um pouquinho mais caro tu te alimentar ali. Isso. Então logo do lado tem um shopping, que é o The Villa Shop Center. Tem a sua praça de alimentação, então se você estiver passeando por essa região, seria mais econômico você... menos de 5 minutinhos tu atravessa ali as avenidas. Tudo muito perto, né? Tudo muito perto, e aí você vai... Enfim, te alimenta, escolhe o que você quer, e também tem comprinhas ali, tem inclusive outlet. Enfim, essa região, como vocês viram, é uma região riquíssima, é uma região que você pode passar mais de um dia. Você pode ir olhar uma parte, no outro dia olhar outra, ou fazer como nós fizemos. A gente andava um pouco e dava uma paradinha na praia, dava uma caminhadinha, conhecia uma coisa, depois ia para outro. E a gente ia intercalando, porque Barcelona é isso. É muita luz, muita vida, muita intensidade. E agora, no nosso próximo, para onde nós vamos? Então, para a Sagrada Família. Esse vai ser muito interessante. Nós vamos falar só dela, que muita arte nessa... É um esplendor de energia, de luz, de cor, de forma. É uma obra maravilhosa do Gaudí, onde ele está enterrado, porque ele morou lá no final da sua vida para construir, e ela ainda não está pronta. Então, se você gosta de história, de arte, você não pode perder esse vídeo. E principalmente de imagens incríveis. Então, o próximo, a gente espera vocês, porque vai ser a Sagrada Família. Espero que tenham gostado do nosso vídeo. Agradecemos aí. Sempre a gente espera o comentário de vocês. E fiquem com beijos da Rose. Abraço do Azo. E tchau!